E por que devemos estudar o corpo mental inferior? Pai João de Angola responde: é o corpo dos registros kármicos, no qual se encontra a realidade mais expressiva daquilo que o ser humano edificou na sua caminhada. Detectar a frequência desse corpo significa possuir um certificado de verdade daquela alma, um atestado de sua realidade espiritual pura. Todas as imperfeições, culpas, erros e malfeitos ao longo das várias vidas sucessivas podem ser facilmente identificados no mental inferior. É o arquivo mais saliente de todas nossas obras. Com aparelhagem adequada, pode-se examinar as mais profundas necessidades e tomar conhecimento delas. Muito boa noite a todos, eu sou o Celso Rey e esse é o canal Estudos sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter vocês comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já deixo o meu convite para que você possa assistir os vídeos antigos do canal, tá legal? E hoje, um assunto muito importante. Eu já venho sendo intuído a tratar desse assunto há algum tempo, então fui dar a minha pesquisada porque é um tema de muita relevância, principalmente para aqueles que estudam a espiritualidade como um todo e principalmente aqueles que trabalham na prática mediúnica. Sim, por quê? Perguntinha: é possível ter o corpo mental inferior sequestrado? Sim, em alguns casos sim, e é sobre isso que nós iremos falar. Há algumas premissas que eu quero passar para vocês. Como vocês sabem, há algum tempo a gente vem falando sobre a constituição dos nossos corpos, dos nossos 7 corpos. Os nossos 7 corpos sutis são todos os corpos que existem? Não, existem outros, mas atualmente a literatura que nós temos, principalmente através da obra de Ramatiz, nos explica sobre esses 7 corpos. O perispírito, que já é muito amplamente divulgado e estudado na doutrina espírita, mas também nós temos um corpo mental inferior, e nós falaremos dele. André Luiz abordou um pouco esse tema, quando ele fala através de Chico na obra Nosso Lar, né, quando ele vai encontrar a avó dele está numa dimensão superior, então ele dorme, ele está desencarnado, ele está em perispírito, e aí ele dorme, ele desdobra em corpo mental, e aí ele encontra a avó dele, né? Hoje falaremos do corpo mental inferior e por que é importante falar do corpo mental inferior. Bom, vamos falar de algumas características do corpo mental inferior. O corpo mental inferior, ao contrário do perispírito, ele é altamente fragmentável e ele pode desdobrar em vigília. O que isso quer dizer? O perispírito, por exemplo, quando o perispírito desdobra do corpo físico com o cordão de prata, isso acontece ou no sono ou sob um estado hipnótico, que é o que acontece quando nós estamos fazendo o trabalho, por exemplo, de apometria, que nós desdobramos os corpos, mas não estamos dormindo. Então o perispírito ele desdobra do corpo físico e fica ligado ao corpo físico com um cordão de prata. Já o corpo mental ele desdobra do perispírito e fica ligado ao perispírito pelo cordão de ouro. Isso possibilita muitas coisas, muitas práticas mediúnicas de resgate, de trabalho, enfim, muita coisa. O corpo mental, ele desdobra mesmo quando nós estamos em vigília. Então, não sei se vocês já ouviram aquela frase, onde estará sua mente, ali estará o seu coração. Isso tem algo de verdade, pois se nós estamos obcecados por algo, ou por alguma coisa, ou por alguém, o nosso corpo mental tem grandes chances de estar acoplado naquele objeto nosso de desejo. Então, em relacionamentos tóxicos, por exemplo, em relacionamentos abusivos, onde uma parte é muito ciumenta, ou é muito perseguidora, abusadora, geralmente o corpo mental dessa pessoa está acoplado na aura do objeto de interesse. Esse corpo persegue o nosso interesse central. Então, sim, é possível não só ele desdobrar quando nós estamos em vigília, como ele ser sequestrado. Mas é claro, gente, que isso não acontece de uma hora para outra e não acontece com todo mundo. Vamos deixar isso bem claro. Um amigo do Celso já veio conversar com ele sobre esse assunto, com medo. Será que o meu corpo mental está sequestrado? Tal? Não é bem assim, gente. Existem alguns casos específicos que nós iremos falar para vocês. O livro que nós
focamos para trazer esse assunto para vocês é um livro de Vanderlei Oliveira, psicografado por Vanderlei Oliveira, através de Pai João de Angola e João Caveira. Eles vão narrar uma história de um médium endividado que teve o seu corpo mental inferior sequestrado e nós abordaremos esse assunto aqui. Existem outras obras que tratam desse assunto, eu vou deixar na descrição do vídeo e também durante a explicação, se aparecer alguma obra na minha mente, eu já vou falando para vocês. Um livro que vocês encontram as características dos 7 corpos é o livro Espírito e Matéria, Novos Horizontes da Medicina, do José Lacerda Azevedo, que foi um dos pioneiros aí no Brasil por trazer a sistemática, introduzir às lides espiritualistas o trabalho de apometria. Foi ele quem sistematizou, então é uma obra que eu recomendo muito. Tá legal? Bom, então, o corpo mental inferior, ele tem uma alta capacidade de projeção, mas não é só isso. O corpo mental inferior, ele funciona como se fosse um HD do nosso espírito, da nossa vida imortal. O corpo mental inferior, ele tem os registros das nossas encarnações pretéritas, ele tem os dados dos nossos erros, dos nossos acertos, quando infringimos as leis, quando nós não infringimos, os nossos karmas e os nossos dharmas. Então veja a importância desse corpo. Enquanto o perispírito é o corpo responsável pelas nossas emoções, o arquivo das nossas emoções, o corpo mental inferior é o arquivo da nossa vida imortal. Ele é o nosso HD. Então, quando um corpo mental inferior é sequestrado, isso pode trazer alguns sintomas para a pessoa, como sensação de inadequação, um vazio enorme, sensação de estar morto em vida, sem propósito, podendo ocasionar até depressão. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Então, já fica aí a sugestão, caso você esteja experimentando algum desses sintomas, procure a ajuda especializada, alguém especialista nessa área de saúde mental, para ver o que está acontecendo. Não é todo o caso, mas nós precisamos narrar aqui, não é verdade? Então o que acontece? O corpo mental inferior, por ele ser esse HD, ele é muito visado pelos espíritos do astral inferior. Os Exus, por exemplo, os Exus, como vocês sabem, nós já falamos aqui no canal, eles são espíritos da luz, são espíritos que trabalham para Jesus, para Saint Germain, para todos aqueles que querem o progresso da humanidade. Os quiumbas se fazem passar pelos Exus, pelas pombagiras, para causar divisão, separação e muito preconceito. Mas os Exus e as pombagiras verdadeiras trabalham para a luz. Os Exus, eles são os agentes do karma. São eles quem ajudam nesse trabalho em reger, digamos assim, a lei de causa e efeito. Eles que nos orientam. Então, sim, muitos dos Exus têm acesso ao nosso corpo mental inferior e, a depender da capacidade mental desse Exu, ele consegue visualizar até 10 encarnações pretéritas nossas. Então, ele sabe muito bem onde a gente está errando, onde a gente está acertando. E é por isso que quando a gente toma uma coça de Exu, lá na tenda de Umbanda, nós temos que ficar atentos, nós temos que dar ouvido, porque ele sabe o que está acontecendo, ele conhece, ele tem acesso ao nosso HD, aos nossos dados. Muita gente chega para mim e fala, nossa Celso, eu estava muito cética com relação à espiritualidade, mas aí eu entrei numa tenda de Umbanda e meu Deus, o Exu ou a pombagira começou a falar da minha vida, começou a falar um monte de coisa, não tinha como ele saber e tudo mais. Por que isso acontece? Por vários motivos, mas dentre os motivos principais estão 2. A leitura do campo áurico, do campo eletromagnético, então ali eles já conseguem visualizar se tem algum desequilíbrio no seu chakra ou alguma coisa desse tipo, e eles acessam o corpo mental inferior e eles sabem muito bem o que está acontecendo, onde que você está indo bem, onde você não está indo bem, de acordo sempre com a lei da evolução, né? Bem em relação ao quê? Quando a gente diz está indo bem em relação ao quê? Bem em relação à depuração da sua alma, à elevação da consciência. Se você está fazendo um bom caminho entre sair de um patamar de consciência X para alcançar patamares superiores de consciência, elevação de consciência,
né? Se os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas intenções são para o seu bem, para a sua saúde e para a saúde daqueles que te rodeiam e para a sociedade como um todo. Então, quando a gente diz bem e mal, é isso. Nos referimos a isso. Temos esse referencial. O bem viver, virtudes, éticas, condutas morais coerentes para que nós tenhamos saúde no espírito. Então, é isso que nós queremos dizer. Então, ter acesso a esses dados é uma coisa muito importante. E, obviamente, né, que organizações, associações do astral inferior se especializaram em sequestrar esse corpo. Como isso acontece? Vamos lá. Imagina que a pessoa ela está tendo algumas condutas que não são muito boas para a evolução dela, igual que nós estamos falando aqui. Está comprometida com comportamentos antiéticos, está enganando, está roubando, está fazendo coisas que estão atrapalhando a sua vida e a vida dos outros. Ou, por exemplo, ela está com um vício em droga, e ela anda muito mal, tendo uns comportamentos ruins, às vezes roubando e tudo mais. Quando isso acontece, o corpo mental, como ele desdobra em vigília, ele sintoniza, é tudo uma questão de frequência, ele sintoniza com uma dimensão inferior. É como se ele se expandisse, essa não é a melhor palavra, mas vamos usar essa palavra. É como se ele se expandisse e fosse até essa dimensão. Quando ele chega nessa dimensão, essa associação já detecta pelo rastro energético, porque todo mundo tem um rastro energético, tá bem, gente? Todo mundo tem uma identidade energética única. Nós falaremos isso quando nós formos estudar um livro chamado Biologia da Crença, que isso já é provado a nível celular, tá legal? Todos nós temos essa identidade, então isso é muito perceptível por eles. Então o que eles fazem? Eles começam a analisar esse corpo mental. Enquanto a pessoa está aqui prostrada, tendo aqueles comportamentos, ou sob o uso de substâncias nocivas a ela, o corpo mental está lá, e o que essas associações fazem? Elas começam a analisar o corpo, fazem ressonância magnética e tentam acessar esse arquivo. Veja, no nosso plano tridimensional, a lei já estabelece, a lei de acesso à informação, a lei de proteção aos dados já estabelece que nós temos que ter uma segurança com os nossos dados. Por quê? Porque eles valem muito. Não é verdade? As empresas de marketing, de produtos em geral, gastam uma fortuna com especialistas e analistas para estudarem o comportamento humano, os desejos humanos, as nossas preferências, as nossas vontades. Isso, gente, vale ouro. Então você imagina o quanto eles não conseguiriam deixar as obsessões ainda mais eficazes se eles tiverem acesso a essas encarnações, se eles souberem o que a pessoa anda acertando, o que ela anda errando. O pai João de Angola vai dizer que ter a posse do corpo mental inferior de uma pessoa é ter acesso ao atestado de alma dessa pessoa. É ter acesso à verdade dessa pessoa, à caminhada dessa pessoa, a toda a lembrança dessa pessoa. Então vejam, os Exus utilizam isso para o bem, orientando as pessoas, falando sobre a lei de causa e efeito, explicando sobre as programações reencarnatórias. Porque veja, as programações reencarnatórias também envolvem o corpo mental inferior. Imagina que você tem um certo karma que você precisa quitar. Aquilo ali está registrado no seu corpo mental inferior. Então, as hostes negativas querem muito ter esse acesso. E quando elas têm, e quando elas conseguem aprisionar esse corpo mental, isso começa a ocasionar muitos problemas. Tem alguns livros que narram alguns depoimentos de alguns Exus que trabalham exatamente com o corpo mental inferior, e eles dizem que, assim, na perspectiva deles, para quem tem a visão do plano astral, eles veem as pessoas andando na rua e eles olham assim, e os corpos, assim, gente, estão todos desalinhados, tá? Não são só os chakras. Eles falam que o perispírito tá torto para um lado, o corpo mental está em outro lugar, é uma loucura. Então, isso é um tema muito importante. Tá legal? Outra coisa extremamente importante, gente. Já foi falado aqui no canal que não são só os espíritos da luz que programam as reencarnações.
As reencarnações não são somente feitas no Ministério da Reencarnação da colônia X, da colônia Y, não. Elas também são preparadas no astral inferior. Sim, gente, sim. Então, o que acontece? O corpo mental inferior, ele tem uma propriedade elástica que faz o seguinte: se a pessoa desencarna e o corpo mental inferior está sequestrado, o perispírito da pessoa é puxado diretamente para a prisão onde está o corpo mental. Então, a espiritualidade faz de tudo para recuperar o corpo mental inferior da pessoa antes que ela desencarne. Porque geralmente o que acontece? Um ciclo vicioso, pessoal. Como assim? O espírito desencarna e ele está com o corpo mental inferior sequestrado. O perispírito vai até lá e já acorda na prisão. E aí o que as organizações fazem? Começam a hipnotizar aquele indivíduo, começam a preparar a encarnação daquele indivíduo para o que ele deverá fazer quando reencarnar. Dão comandos, dão orientações, programam uma encarnação. Mas Celso, por que eles iriam querer programar uma reencarnação? Para que eles iam querer programar uma encarnação para aquela pessoa? O que ela poderia fazer? Querem ver? Dá uma olhada aí. Muito bem. Você será enviado à Terra em breve. Um novo corpo, uma nova identidade, mas o mesmo propósito: confundir, iludir e alienar. Escute com atenção, porque sua missão é destruir. E não destruir somente com armas, mas com ideias. Na ciência, o seu papel será claro. Transforme-a em idolatria da razão. Faça com que os homens creiam apenas naquilo que podem pesar, medir, controlar. Ridicularize tudo que vá além da matéria. Valide sempre a crença no acaso e o determinismo puramente genético. Promova o culto aos dados, à máquina, ao algoritmo. Ensine que a consciência é apenas um efeito colateral da química. Desincentive a capacidade das pessoas de perceber o que é sutil. Elimine a alma. Faça da ciência um novo altar, mas sem o espírito. Na educação, corrompa a base. Ensine sem ensinar. Transforme o aprendizado em uma corrida por notas, diplomas e aprovação social. Troque o pensamento pela repetição. Faça com que os alunos sejam clientes e a pesquisa meramente um produto. Faça com que decorem fórmulas, mas que não saibam fazer as perguntas e nem ao menos interpretá-las. Despreze filosofia, esconda os grandes mestres, substitua o professor por telas e o saber por entretenimento. Nas mídias e nas redes sociais será fácil. Semeie distração constantes e gratificações imediatas. Crie um ambiente onde as pessoas se sintam ocupadas, mas sem um propósito maior. Incentive o medo e a insegurança nos canais de comunicação. Reforce a ideia de que o ego e o materialismo são as únicas coisas importantes e dignas de atenção. Incentive superficialidades e distrações. Na arte, mais um golpe. Mate a beleza. Faça da arte um grito vazio, um ruído desconexo. Estimule a vulgaridade e diga que é ousadia. Pinte o feio como se fosse o novo belo. Retire da música sua harmonia. Retire da dança sua elegância. Coloque códigos e imprints subliminares nas mensagens para que elas possam ir diretamente ao inconsciente. E, sobretudo, faça com que tudo seja instantâneo, descartável e sem alma. Faça as pessoas sentirem que sabem muito, mas que em verdade não entendam nada. Na religião, confunda em nome de Deus, mas seja sutil. Não os destrua os templos, encha-os, mas esvazie sua essência. Troque a busca interior por promessas externas. Ensine que Deus é um comerciante que troca bênçãos por rituais. Que fé é gritar mais alto, vestir-se melhor, parecer mais puro do que os outros. Transforme pastores em celebridades, sacerdotes em políticos e espiritualidade em mercado. Mantenha os fiéis ocupados, cheios de regras, brigando por pontos de vista, apegados às suas doutrinas rígidas, mas vazio de amor.
Ensine a julgar em nome do céu, a excluir em nome da salvação. Faça com que o sagrado se torne espetáculo, mas nunca em silêncio e meditação. Esconda o autoconhecimento, substitua a verdade interior por um medo irracional de um inferno eterno. Agora vá. Cumpra seu papel e que a ciência esqueça a consciência, que a educação mate a sabedoria e que a arte rejeite a beleza e que a religião negue o espírito. E quando tudo parecer funcionar perfeitamente, eu saberei que foi um sucesso e o mundo continuará alienado. E se por acaso alguém surgir com uma luz verdadeira, faça com que o rotulem de herege, louco ou perigoso a nossa doutrina. E então, o sistema fará o resto. Aplauso para os cegos e cruz para os despertos. Viram? Viram os exemplos? Isso acontece por aí ou não acontece? Acontece, não acontece? E muito. Então podem ter certeza, muito dessas pessoas, é claro que não dá pra gente generalizar, mas muito dessas pessoas que seguem essa programação estão em sintonia com eles. Então não é só a pessoa que tem algum deslize na vida que pode ter o corpo mental sequestrado acidentalmente. Não, pessoas que estão em identidade de interesses e propósitos com eles lá. Desses exemplos que eu falei para vocês. Então isso acontece. Então a espiritualidade, primeiro, permite que a programação encarnatória seja feita lá, para que quando essa pessoa reencarne, eles tentem recuperá-la, tentem trazê-la ao caminho de evolução, tentem trazê-la ao caminho do bem viver, das virtudes, para que essa pessoa continue a sua caminhada evolutiva rumo a Deus, que é o nosso destino. O Cabala já diz, Hermes Trismegisto já nos disse, o todo é mental. Tudo é uma criação do todo e nada está fora do todo. Então nós somos partes do todo, estamos dentro de uma mente criadora e nós iremos caminhar ao encontro dessa mente. Somos fragmentos do todo. Então não há outro caminho. Lembram-se? Eu sou é a verdade, o caminho e a vida? Pois é. Partes do todo que ele cria, porque ele ama, e ele deseja que essas partes, ele deseja que esses fragmentos, enquanto eles tenham identidade única energética, experienciem a dualidade, os contrastes, os opostos, para ir adquirindo consciência de si, a partir dos opostos, do contraste, e evoluam e ajudem os seus irmãos a evoluir. Então o jogo é esse, o processo é esse. E eu imagino que você que está procurando esse tipo de conteúdo, eventualmente futuramente vá também fazer esse trabalho, ou seja, adquirir consciência de si e ajudar os outros a trilhar esse caminho. Claro, não faremos nada por ninguém, cada um que faz por si. Então vocês vejam, gente, que frente a esse relato que eu trago para vocês, aquele ditado de vender a alma ao diabo não é tão fantasia assim, tendo em vista que muitas encarnações são preparadas por eles. Bom, nós iremos narrar a história hoje, uma história que é narrada no livro de um médium Osório. E o que acontece, gente? O médium Osório, como vocês sabem, alguns de vocês devem saber, a mediunidade nos é dada para que nós possamos evoluir mais rápido, ajudando o maior número de pessoas e também quitando os nossos débitos. Então, a maioria dos médiuns, se não quase todos, são pessoas endividadas, pessoas que infringiram as leis de Deus, fizeram mal às outras pessoas, e eles recebem o dom da mediunidade para que eles possam quitar os seus karmas mais rapidamente. No entanto, não é o que nós costumamos ver por aí. Embora muitos trilhem a senda do caminho reto, outros acabam se perdendo novamente, e novamente, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E hoje nós falaremos sobre Osório. Osório é um médium endividado, muito comprometido com a lei, que veio com a mediunidade de incorporação para ajudar as pessoas. E o que ele fez? Acabou caindo no caminho, vamos colocar assim, mais fácil.
foi usar a mediunidade para perseguir interesses transitórios, condicionais, mutáveis. Então, ao invés dele usar a sua mediunidade para o bem, para a sua reforma íntima, para a sua evolução e para a evolução dos outros, orientando, ajudando, trazendo a realidade do mundo espiritual, pois as pessoas estão famintas de alimento espiritual. Inclusive, eu abro um parênteses aqui, muitas das pessoas que têm a encarnação preparadas lá, quando vêm para a Terra, estudam várias ciências, biologia, física, química, e o objetivo dessas encarnações é debochar e desfazer de qualquer trabalho espiritual. São pessoas que são orientadas, que são direcionadas, sem saber, no esquecimento, a debochar e a desacreditar de tudo que fala sobre metafísica, sobre espiritualidade, sobre energia. Então são pessoas que, por exemplo, abrem um canal no YouTube e dedicam o seu canal a debochar de todo e qualquer trabalho que tenta fazer as pessoas terem uma reflexão um pouco além da matéria. Então, eles são orientados. Tudo que fizer as pessoas refletirem sobre metafísica, tudo que tentar fazer um paralelo entre a ciência e as filosofias orientais antigas, as correntes esotéricas, tudo isso deve ser desacreditado, deve ser feito deboche, e o canal dessa pessoa no YouTube vira um show de reações, os famosos reacts, não é verdade, gente? Então, a pessoa coloca a foto lá do estudo, né, do pesquisador, e coloca uma cara embaixo de deboche, dando risada. Ou seja, eles lutam com qualquer tipo de reflexão que traga um pouco mais de sensibilidade ao raciocínio, que tente afinar um pouco o raciocínio para tudo que é sensível, para tudo que vai além dos 5 sentidos. A briga hoje tem sido essa. Não é só pegar em armas, igual está acontecendo agora. É acabar com ideias. Porque antes da arma surgir, tinha uma ideia sobre a arma. Então, combater as ideias é planejamento deles. E essas pessoas, como eu já disse aqui no canal, nem sempre são pessoas que você vai olhar na rua e vai falar, nossa, essa pessoa é ruim. Não é assim que funciona, mas por algum motivo está em sintonia com eles. Não dá pra gente olhar a realidade de uma forma bidimensional. Todos têm algo a ensinar, todos podem errar, acertar. Não é algo, digamos assim, absoluto. Até porque a nossa evolução ela se dá por meio da dualidade, por meio do contraste. Como é que eu ia saber o que é bom se não existisse o mal? Como é que eu ia saber o que é azul se não houvesse o amarelo? Então a nossa consciência, a nossa percepção da realidade, ela se dá por contrastes. O todo, o uno, o zero absoluto gerou a primeira criação. Espírito, matéria, dualidade. Então veja, Osório se enquadra naquela categoria de médiuns que tenta impressionar pela espetacularização da mediunidade, tentando fazer adivinhações, utilizando desse poder mental para enganar. Vocês devem ver na cidade de vocês, pelo menos na minha tem bastante, em cada poste tem lá união de casais, separação de casais. Acabe com o seu adversário, acabe com aquela pessoa que te faz mal, ela merece, afinal de contas ela é ruim com você. Esse tipo de atitude não é da luz. Quem faz esse tipo de trabalho não está em sintonia com os espíritos da luz. E nós recebemos, tanto quando eu trabalhava no centro espírita, quando agora no grupo de apometria, muitas pessoas que foram enganadas por essas pessoas. Que às vezes o consulente está ali numa situação de desespero, uma doença, o perigo de perder um trabalho e acaba caindo na mão dessas pessoas. Acabam se impressionando, porque uma coisa eu quero deixar claro aqui para vocês. Espírito lá de baixo, tem uns que tem muito conhecimento. E eles têm conhecimento em materializar objetos. Eles influenciam no mundo físico. Isso aí está no livro dos espíritos. Espíritos de terceira ordem. Se eu não me engano, questão 106 ou 103. Então veja, já teve consulente que apareceu lá no centro espírita e falou, nossa, mas ele fez aparecer tal coisa, tal coisa, tal coisa dentro do envelope que eu estava? Sim. Quando você tem um médium de efeitos físicos e um espírito que tem esse conhecimento, ele usa o ectoplasma do médium e materializa.
Tá legal? Força mental não é o mesmo que evolução espiritual. Um espírito pode ter uma força mental gigantesca, mas ele pode não ter a evolução. Você pode ter um espírito com uma pouca força mental e uma grande evolução, e um espírito com zero de evolução e muita força mental, como é o caso do dragão. Ou vai falar que a força mental do dragão não é muito mais forte do que todos os benfeitores da colônia nosso lar. Quem tem uma força mental maior? Dragão número 1 ou o ministro Clarencio? Mas quem tem uma evolução maior? Então, é isso que a gente precisa, né? Então Osório fazia isso. Ele dizia que ele incorporava uma pombagira, que na verdade que ela se dizia ser Maria Padilha, mas era uma quiumba, toda espalhafatosa. Então já vem a espetacularização, a teatralização, para deixar a pessoa impressionada, porque o consulente que chega ali já vai entrando num estado de transe, porque tem uma luz assim, tem uma vela assim, tem uma imagem assim, a pessoa já, né, a nossa ignorância, infelizmente, faz com que a gente seja muito místico, né? A gente olhe para essas coisas, então quando a gente entra, até mesmo no centro espírita da luz, a gente já entra, já fica meio assim, né? Se sentindo um pouco diferente, como se nós estivéssemos num lugar ali que não é tão natural. Então eles sabem disso, eles se aproveitam disso. E se eles têm acesso ao corpo mental inferior, pode ter certeza, eles vão saber o que falar para você. E aí o que acontece? Volta tudo para ele, volta tudo para o consulente, e depois o consulente vai atrás de um projeto, vai atrás de trabalhadores que fazem um trabalho de caridade para tentar desfazer essa magia negra, que é o que a gente faz muito. Né? Então a gente faz muito isso. Nós trabalhamos com o Exu Pinga Fogo. Exu Pinga Fogo, que desfaz esse tipo de demanda. Né? Então esse tipo de trabalho é muito importante. Né? Utilizando os elementais do fogo, os elementais da água, vai lá e destrói o trabalho, desfaz o trabalho. Né? Então o Osório, o que acontece? Ele já era comprometido. Quando você tem muitas dívidas, pensem uma coisa comigo, gente. Se você tem muita dívida, se você é muito endividado, significa que você prejudicou muitas pessoas no passado. Muitas das vezes, aquelas pessoas ainda não perdoaram você. Então, além do médium ser endividado, ele ainda tem perseguidores. Mas o médium que está no caminho reto, que está fazendo um bom trabalho, tem proteção. Tem um escudo energético. Eles criam um escudo energético. Agora, quando o médium começa a fazer igual o Osório faz, porque não pensem vocês que união de casais e separação de casais é coisa da luz. Nós sempre falamos aqui, tentar fazer justiça com as próprias mãos dá problema. Principalmente no nível evolutivo em que nós estamos. Então, um médium endividado não tem competência para dizer o que é justo e o que não é justo. Ele não pode chegar para a pessoa e falar, ó, vamos fazer isso contra o seu adversário, porque ele está prejudicando. Vamos fazer justiça com as próprias mãos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existem os tribunais do karma, existem os Exus coroados, existem os Exus de lei, existem os espíritos de alta estirpe responsáveis pela evolução da Terra. Consciências que vocês ainda nunca nem ouviram falar, que são responsáveis por essas questões. Então, quando vai mexer nessa cumbuca, dá problema. Porque volta tudo para o médium. Isso já foi trazido na lei de Newton. Toda força que você emana para um lado, ela volta na mesma direção e na mesma intensidade. A lei de Newton fala do plano físico, na verdade. A lei de Newton, estamos tratando do plano físico. Mas, pelo princípio da correspondência trazido no Kybalion, eles são correspondentes. Então, no plano espiritual isso também acontece, no plano mental isso também acontece. Então, Osório sofreu as injunções, as consequências, o efeito do seu mau comportamento. E aquilo veio tudo para ele e também para aquela moça que se dizia ser pombagira. E aí o que acontece? Primeiro ele teve um problema muito grave de saúde, porque colocando os médiuns endividados numa cama de hospital faz com que eles reflitam sobre a vida. E pensem, puxa vida, eu acho que eu não estou usando a minha capacidade mediúnica para o bem. Então ele ficou de cadeiras de rodas. Tiraram a capacidade dele de andar. Por quê, Celso? Porque ele fazia show. A pombagira que ele recebia era muito espalhafatosa, ficava dançando, querendo impressionar as pessoas. Então eles que fizeram o quê? Não vai andar.
Na tentativa do quê? De punir ele? Não, de impedir com que ele errasse ainda mais. Isso pode acontecer. Tá bom, gente? Existem Exus que são conhecidos como advogado do karma. O Exu pagão, por exemplo, um Exu pagão pode ser nomeado, designado, pode ser delegada a ele uma responsabilidade de interventor kármico. Então o que acontece? Os tribunais do karma, presididos ali por Miguel Arcanjo e muitos outros irmãos nossos mais velhos, passam esse comando, delegam essa função a um Exu coroado. O Exu coroado passa essa função para um advogado do karma. Vejam, a espiritualidade superior poderia fazer tudo isso? Poderia. Mas por que eles delegam? Para todos terem a oportunidade de evoluir. Um Exu coroado já é um Exu bem evoluído. E aí ele delega essa função para um Exu pagão, para que o Exu pagão possa evoluir também, fazer um trabalho para a luz. Lembrando que o Livro dos Espíritos também diz isso. Ele diz que os espíritos superiores, eles se ocupam mais de questões no plano mental. As questões no plano físico, eles passam para os espíritos menos evoluídos. Um Exu pagão, até porque a vibração dos espíritos menos evoluídos já é mais materializada, o que facilita o trabalho. Vocês entendem? É a oportunidade de todo mundo trabalhar. Então, um interventor kármico pode sim. Como ele faz isso? Ele acessa o corpo mental inferior e ele vê lá, olha, no banco de dados do médium Osório havia uma previsão de que ele poderia sofrer problemas na perna devido a tais condutas. Como ele não melhorou a sua conduta e continuou piorando a sua situação, nós vamos ativar esse programa. E aí, pum, acontece. Só que o Osório, ele não aproveitou, digamos assim, essa má situação, essa situação triste de ter perdido o movimento da perna, para refletir, para colocar as suas verdades em xeque, para tentar sublimar um pouco o seu raciocínio. Não. Ele ficou tão bravo, que ele tentou o ato último, o ato mais fatal. Ele tentou o suicídio naquela encarnação, se jogando do prédio do hospital, com as cadeiras de rodas e tudo. Mas aí é que tá, né, gente? Osório não morreu. Ele ficou em coma. Então, ele foi e ele teve morte, ele estava próximo de ter uma morte cerebral. O que acontece? O corpo mental inferior dele já estava sequestrado. Por quê? Porque ele estava sem proteção, enganando as pessoas, fazendo da mediunidade teatro, fazendo da mediunidade negócio, fazendo adivinhações, né? Enfim, tudo isso que vocês já sabem. Caso vocês queiram saber mais desse assunto com detalhes, eu peço que vocês vejam os meus vídeos que tem ali nos títulos, quando a gente fala sobre magia negra, quando a gente fala sobre os Exus, a gente sempre fala mais detalhadamente do que esses médiuns fazem. Até para vocês conseguirem identificar, porque às vezes pode parecer óbvio, mas quando você está numa situação de desespero, quando você está buscando ajuda e você cai na mão de uma dessas pessoas, eles têm lábia. Eles sabem o que falar, eles sabem o que enganar, eles sabem, às vezes a pessoa vai lá e acaba pagando. E aí a gente tem que ir lá e desfazer todo o problema. Mas enfim, aí o que acontece? O corpo mental inferior dele já estava sequestrado. Pai João de Angola e o João Caveira estavam responsáveis por recuperar esse corpo mental. Lembram-se? Se ele desencarna e o corpo mental dele está sequestrado, ele vai direto até lá e aí eles começam a fazer uma nova programação encarnatória para ele e o ciclo não para nunca. Tá legal? Então, o que acontece? O pai João e o João Caveira precisavam intervir no caso e resgatar o corpo mental inferior antes dele morrer. Ele estava em coma. E é muito interessante esse episódio e eu quero narrar para vocês verem como que as coisas acontecem no plano astral, né? Como algum de vocês devem saber, existe uma cidade que foi criada lá pelos dragões, espíritos, a gente chama de dragões, né, gente? Mas são espíritos que têm muito conhecimento, mas eles não querem o progresso da humanidade, eles querem escravos, eles querem dominar, eles são arrogantes, etc. Então eles criaram uma cidade chamada Vale do Poder. Nesse Vale do Poder existem prisões.
nessas prisões existem organizações, associações criminosas que se especializaram no sequestro do corpo mental inferior. Pai João chama essas organizações, os membros dessas organizações, de ciclopes. Por que ciclopes, Celso? Porque eles têm a aparência de ciclopes. Eles são seres humanos, mas, já foi dito aqui, o corpo perispirítico é plástico, ele é moldável de acordo com os pensamentos e as emoções do indivíduo. Um indivíduo desequilibrado, né, que não quer evoluir, ele tende a modificar as células do seu corpo perispiritual e a se transformar no que ele é, na verdade, por dentro. Então aqueles ciclopes são espíritos bastante arrogantes, sem educação, não querem saber de evolução, são ríspidos, são perversos, gostam de torturar, gostam de enganar, certo? São ditadores, controladores, manipuladores, na verdade. Então eles que comandam essa prisão. E aí quem que vai lá tentar negociar com eles? O advogado do karma. Entende por que alguns Exus são chamados de advogados? Porque é literalmente, gente, um trabalho burocrático, tá? Falando assim, de uma maneira bem superficial, Pai João de Angola e João Caveira vão até lá para conversar com eles e falar, olha, vocês têm aí sob a sua tutela, né, na sua prisão, o corpo mental inferior de um médium e nós queremos recuperá-lo. E aí começa uma negociação. É claro, né, gente, que Deus tem o poder e a espiritualidade que trabalha para Deus poderia muito bem chegar ali e simplesmente retirar e tudo mais, mas eles tentam de alguma forma fazer parecer que eles jogam, digamos assim, pelas regras da associação. Então eles solicitam audiência, tem tribunais no astral inferior, sim, tem sessões de julgamento com júri, com acusação, defesa. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, leiam 2 livros do médium Osmar Barbosa. Um se chama Aconteceu no Umbral e o outro se chama Superior Tribunal Superior Tribunal Espiritual. Vai explicar melhor essa situação para vocês. O fato é que eles foram lá tentar negociar e as associações criminosas, elas não só odeiam os trabalhadores da luz, como acham uma injustiça eles serem obrigados a fazer audiência de custódia para liberar prisioneiros e não terem audiência quando um deles muda de lado. O que isso significa? Significa que quando um deles se arrepende, quer sair daquela vida, cansou de fazer maldade, por assim dizer, ele simplesmente, os benfeitores aparecem e levam ele para um hospital, para ter orientações, para ser cuidado, para ser tratado. E aí eles ficam sem saber, porque ele simplesmente desaparece. Entendem? Então, enfim, houve ali uma negociação. É claro que tem uma outra coisa importante também. O João Caveira, tanto o João Caveira como o Pai João de Angola, são antigos magos da Atlântida. Sim. E eles têm muito conhecimento. E para eles encontrarem o corpo mental inferior do Osório, eles vão até o cemitério, que é o ponto de força ali dos Exus Caveira. João Caveira trabalha como Exu Caveira. E eles vão no cruzeiro do cemitério. O cruzeiro do cemitério, ele é um condensador energético, ele é um ponto de forças. Ali que o espírito ele consegue captar as forças daquele campo de força e aumentar a sua capacidade paranormal. Então, por exemplo, o Exu Caveira, ele sabe o que acontece ali no cemitério. Eu gosto de usar uma analogia que é assim. É meio boba essa analogia, mas ajuda a gente a entender. Imagine que você mora numa casa muito grande. Só que você conhece a casa assim, tijolo por tijolo, e cano por cano, parede por parede, maçaneta por maçaneta, tudo. E imagina que você está num ponto da casa que tem o maior fluxo de energia, o cruzeiro do cemitério, por exemplo. E aí você se concentra e aí você escuta um barulho na casa. Você consegue saber onde foi, o que foi, se foi no cano, se foi uma água que caiu no telhado, se foi um choque no fio que passa embaixo da TV ou do lado do móvel tal, da cadeira tal. Então, esse é o controle que eles têm, essa é a força mental que eles têm quando eles estão no cruzeiro. Então, João Caveira vai com o Pai João no cruzeiro e ele se concentra e ele consegue
seguir esse rastro energético, porque como eu falei para vocês, todo mundo tem uma identidade única, então eles seguem o rastro energético do corpo mental inferior e conseguem ir até lá, porque a dimensão astral ela também é grande. Os benfeitores estão descobrindo coisas novas todos os dias. Então, é preciso ser feito esse tipo de trabalho. E aí eles conseguem, digamos assim, fazer uma audiência, né? E o pai João fala para o Ciclope, olha, o estado do corpo mental dele é deplorável. O pai João narra que o corpo mental inferior dele estava com a aparência de como tinha ficado o corpo físico dele após a queda da janela. Então a visão era aterradora, muito feio de ver. E eles dizem, olha, falam para o Ciclope, olha, vocês não vão querer manter ele preso aqui, porque se vocês quiserem programar uma reencarnação para ele não vai ser útil aos propósitos de vocês, ele vai nascer com retardo mental, com deficiência, porque o corpo mental dele está em péssimas condições. Isso acontece, tá, gente? Não é só o corpo perispiritual que tem algum problema e passa para o corpo físico, o corpo mental também. E não só isso, é possível haver cirurgias no corpo mental. Sim, existe um livro, eu não me recordo exatamente qual, é também do Vanderlei Oliveira, em que uma pombagira nazarena, que tem muito conhecimento sobre o corpo mental, faz uma incisão cirúrgica numa mulher que tinha uma espécie de tumor no corpo mental devido a uma mágoa mal resolvida que vinha de muitas vidas. Tá legal? Por isso, gente, que esse assunto é muito importante. E é por isso que, para as práticas mediúnicas, esse conhecimento é muito importante. Porque às vezes você está tratando alguém que pode estar com o corpo mental inferior sequestrado. Pai João diz que hoje em dia há milhares de corpos sequestrados. E pelo vídeo que eu coloquei para vocês ali, dos exemplos das programações reencarnatórias, vocês conseguem identificar como isso acontece. E que, de fato, tem muitos, né? E ele nos dá um conselho. Ele nos diz que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são o nosso patrimônio. E nós precisamos cuidar deles. Nós precisamos velar por eles, dar atenção a eles. Tratar como nosso patrimônio, sim, cuidar deles. Mas voltando aqui, então, eles negociam, conseguem. O que eles fazem? Como que eles prendem o corpo mental inferior lá? Eles criam uma cápsula em volta do corpo mental inferior que imanta, essa eu acho que é a palavra mais correta, imanta aquele corpo às frequências daquele local. E aí o Ciclope diz, não, ele é muito endividado, ele tem muito, olha o que ele fala, hein? Ele tem muitos inimigos, pessoas da nossa associação o querem torturá-lo, querem cobrar as coisas que ele fez no passado. Então, gente, a questão da mediunidade é muito séria. Médium endividado tem que tomar cuidado, sim, tem muitos inimigos. E a mediunidade é dada como uma grande misericórdia para quitar os débitos de maneira mais rápida. Geralmente, inclusive, os consulentes que aparecem para esses médiuns tratarem são pessoas que eles prejudicaram no passado. Então, ele não só não estava ajudando quem ele prejudicou no passado, como ele estava prejudicando de novo. Como? Enganando, fazendo espetáculo, fazendo show, mentindo, fazendo adivinhação, falando o que a pessoa queria ouvir. Eu já tive contato com uma pessoa que, por questões de vida passada, estava num processo de obsessão, de parasitismo, inclusive, com uma dessas entidades. Essa pessoa chegou até a minha casa um dia, a minha casa estava com proteção, graças a Deus. Essa pessoa entrou, e aí eu vi a entidade do lado de fora. Toda espalhafatosa, vestida ali de um jeito ali e tal, e ela parou na porta, né? Era um espírito feminino, né, de uma quiumba, assim, enorme e tal, e não pôde entrar. E a pessoa que entrou na minha casa começou a se sentir mal. Por que ela começou a se sentir mal? Porque a frequência não estava batendo, e como é um caso de parasitismo energético, quando você separa bruscamente, isso pode dar problema. Entende? Então, o que acontece? Como que eles iam fazer para recuperar esse corpo mental? Veja, eles não conseguiram negociar o corpo mental, então o pai João falou, olha, então permita-nos que venhamos só para tratá-lo e para cuidá-lo, só para observá-lo, para ajudá-lo, para limpá-lo, etc. E o Ciclope deu risada, disse, nossa, como que vocês
vamos colocar assim, bobalhões, né? Vocês querem cuidar desse traste? Já faz não sei quantas encarnações que ele faz a mesma coisa. Mas é isso, né, gente? Os espíritos de Deus, uma das características é que é a paciência, né? É a tolerância, é a perseverança, é a coragem. Né? Coragem, tem que ter coragem, né, gente? Porque a gente vê cada coisa no plano astral que, se é uma pessoa de coração sensível, não conseguiria lidar. Então a espiritualidade, inclusive, deixa de chamar muitos médiuns para trabalhar no astral inferior porque eles não aguentariam ver aquilo lá. Se vocês acham que o filme de terror aí causa medo, vocês precisariam ver alguns lugares lá. Os lixões que tem lá. Lixão de líquido ácido, fedorento. Então, quando o livro dos Espíritos diz assim, por que no mundo o mal se sobrepõe ao bom? E responde assim, por fraqueza destes, por fraqueza dos bons, não é só porque eles também não atuam de uma maneira mais incisiva no plano físico, mas também no plano astral. Né? E ir lá ter com os ciclopes, né? São criaturas grotescas, mal educadas, mal cheirosas, perigosíssimas. Existem espíritos que têm uma força mental tão grande que eles podem transformar um outro em ovoide só de pensar. Sugestionam hipnoticamente um outro espírito e ele se transforma num lobo, se transforma num... Né, os fenômenos que Allan Kardec vai dizer de licantropia e zoantropia acontecem assim. O espírito ele sugestiona o outro, dá um comando hipnótico e faz o espírito acreditar que ele é sim aquele cachorro. O perispírito é moldável, se transforma. É assim, parece coisa de filme, né? Mas na verdade não. Na verdade, o plano físico e as criações do plano físico são um mero contraste do que já existe, sempre existiu no plano espiritual, porque o plano espiritual pré-existe e é anterior ao plano físico. Então é natural que assim seja. Na verdade, então, como que eles fazem para recuperar esse corpo mental? É um episódio muito interessante que eu quero narrar para vocês também. Eles vão até uma tenda de Umbanda, um terreiro de Umbanda, a tenda do Pai Benedito. E aí o que eles fazem? Tem um médium lá, que trabalha lá, e aí eles fazem o seguinte, quando aquele médium acorda logo pela manhã, eles vão até o Osório, que está em coma, desacoplam o perispírito do Osório, do corpo físico, e imantam o perispírito do Osório no campo áurico do médium encarnado. Perispírito a perispírito. Olha que interessante. E aí, o médium não entende muito bem o que está acontecendo, porque ele não está trabalhando na tenda naquele momento, ele está indo trabalhar ou fazer alguma outra coisa. Mas, uma coisa, a lição que fica também aqui, médium é médium 24 horas por dia. Né? Então, a espiritualidade superior nunca perde a oportunidade de trabalhar, de ajudar e tudo mais. Então, eles imantam perispírito a perispírito. Por quê? Porque embora o corpo mental do Osório puxe o perispírito dele, o corpo físico do médium puxa o perispírito do Osório. É como se fosse um cabo de guerra. Mas o corpo físico, como ele tem o ectoplasma, a energia animal, ele é mais forte. Então o que eles fazem? Eles pegam o perispírito do Osório junto com o perispírito do médium e acoplam. Quando esse médium chega na tenda do Pai Benedito, o que acontece? O João Caveira dá alguns comandos apométricos, chama as salamandras, desfaz a conexão entre a turma da associação criminosa e o perispírito do Osório, para eles não rastrearem o perispírito através do corpo mental. Então, coloca o perispírito do Osório dentro de uma espécie de cápsula. E caboclos da falange, da linha de Oxóssi colocam vários papéis de alumínio assim, para tratar o perispírito dele e deixam ele dentro de uma cápsula na tronqueira da tenda. Olha que interessante. E aí, João Caveira diz, olha, eu sou o interventor kármico dessa situação. Agora que o perispírito do Osório está protegido e as associações criminosas não têm acesso, nós deixaremos ele aqui na tronqueira por 7 dias porque eu vou desencarná-lo. Então, o interventor kármico tem esse poder sim, que é delegado pelos tribunais do karma. Isso, gente, não é tão incomum. Tá legal? Existe um outro livro que me veio na mente agora, de um médium chamado André Luiz Ruiz, traduzido pelo espírito Lúcius. É uma trilogia, eu super recomendo.
incrível esses livros, que fala sobre um político, né? O que acontece? Havia um político cuja programação encarnatória havia sido feita lá embaixo, e ele estava seguindo tudo à risca, estava fazendo tudo certinho, era hipnotizado, enfim, desviava a verba, mentia, só queria saber de luxo em detrimento às políticas públicas que iriam beneficiar uma coletividade. Não queria saber disso. A sua mãe, desencarnada, tinha muitos créditos no plano espiritual, porque ela era uma servidora do bem há muito tempo, e ela solicitou aos tribunais do karma que houvesse uma delegação para um interventor kármico tirá-lo da carne. Sim. Por quê? Porque ele estava piorando muito a situação dele. Então, a mãe, como ela tinha muitos créditos, ela solicitou uma audiência, eles analisam a situação, e dependendo da situação, eles autorizam um Exu ir lá e tirar aquela pessoa do corpo antes da hora. Por quê? Para que ela não cometa ainda mais problemas. Mas vejam, gente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Vocês vão ver políticos que vão viver aí até os 90, 100 anos e só fez coisa ruim. Por quê? Porque também eles tentam recuperar a pessoa encarnada. Cada caso é um caso. Então o João Caveira era um interventor. E aí o que acontece? Eles desencarnam, desligam o corpo físico, desfazem os laços que fazem com que o corpo físico fique jungido ao corpo perispiritual. E aí eles pegam o corpo mental inferior para acoplar o corpo mental inferior no perispírito e aí levar ele para um tratamento, para uma nova programação. Então, gente, vejam o trabalho que dá esse tipo de situação para os espíritos da luz. Eles vêm tentando e vêm tentando e vêm tentando e fazem isso aqui, ó. E vem tentando, e vem tentando, e vem tentando, e vem tentando, mas a pessoa simplesmente não quer evoluir. Então, vejam, o corpo mental inferior, ele é importante, nós precisamos estudar ele. E vejam como vivemos nessa ilusão, né? Às vezes a gente olha um médium que faz esse tipo de coisa e parece que ele tá bem, que ele tá legal, que ele tem proteção. É claro que ele tem proteção, mas ele tem proteção dos de lá. Porque, veja, um médium que está enganando as pessoas, que está usando o seu poder mental para enganar as pessoas, ele tem proteção. Claro que tem. Não é qualquer obsessorzinho que vai chegar ali. Porque ele está servindo alguém que tem mais conhecimento. Só que a hora que o acordo acaba, gente, com eles lá não tem amor, não tem respeito, não tem fraternidade. É a lei do mais forte. É selva. Então o que parece aqui, às vezes, né, a espiritualidade já me mostrou, por exemplo, médiuns que fazem esse tipo de trabalho com muitos seguidores. Que, nossa, hoje se vestem bem, aparentemente estão bem, venceram na vida, mas o destino, pode ter certeza, são desgraçados no mundo espiritual, no plano espiritual. E a cobrança vem forte, gente. Não é de Deus, porque Deus não castiga, Deus não pune, mas Deus criou leis inexoráveis, que valem para todos. E uma delas é a lei de causa e efeito. Então o que você manda, volta. Então pode parecer agora que eles estão bem, que está tudo legal, que está tudo certo. Mas, assim que desencarnar, vai ter que, digamos assim, pagar. Então, esse assunto é um assunto muito importante. Nós iremos voltar nele, muitas das vezes. E é assim, gente. Quando o corpo mental inferior está sequestrado, a pessoa desencarna, vai para lá, uma programação encarnatória é feita, lá, a pessoa, quando ela encarna, ela já vem cheia de parafernália. Então, assim, antes da pessoa o perispírito dela se juntar a um feto, o perispírito já está cheio de parafernália eletrônica. Já está cheio de comando, já tá cheio de coisas. Programas de monitoramento da mente daquela pessoa, ela está totalmente ali. A sua alma foi vendida ao diabo, digamos assim, colocando de uma maneira bem, bem superficial aí, só para a gente entender. Então, vamos ficar atentos com isso, né? Vamos aproveitar essa história e aprender com os erros dos nossos irmãos também. Principalmente você que tem mediunidade, que está num trabalho espiritual.
Isso é sempre falado. Toda vez que vai começar o trabalho, vai começar alguma coisa, seja da religião que for, porque os médiuns estão em todas as religiões. O que muda são as nomenclaturas, né? Sempre vai vir aquela sensação, né, de, acho que hoje não, hoje tá frio, hoje não é legal, hoje não vai ser bom fazer e tudo mais. Mas vamos ter em mente que a verdadeira alegria, a verdadeira sutileza da vida está em servir a Deus. Apurar a nossa consciência, elevar o nosso padrão de consciência daqui até aqui. A Lúcia Helena Galvão, ela nos traz um exemplo que eu gosto muito, assim, ela fala assim: se o que você faz hoje, se o que você pensa, se o que você pensa e sente, se as suas intenções hoje fossem replicadas, de repente, por todos os seres humanos, de todas as épocas, isso faria do mundo um lugar melhor? O mundo estaria melhor ou estaria pior? Ela nos convida a essa reflexão e eu acho muito interessante. Se o que eu faço hoje, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, fossem replicados por todos os seres que hoje habitam o planeta, eles seriam um lugar melhor? Como estou usando os meus talentos? Será que eu sou aquele servo que pega o talento e enterra no chão? Osório, por exemplo, foi um desses. Recebeu um talento divino, a possibilidade de ajudar muitas pessoas com as suas faculdades mediúnicas e simplesmente enterrou ele. Ou poderia-se dizer que ele seria o solo árido da semente. Quando o semeador saiu a semear, jogou a semente no solo árido. Mas é óbvio que Deus nunca desiste de nenhum dos seus filhos, nunca deixa ninguém para trás, sempre tem ajuda, sempre tem. Basta levantar a mão, pedir ajuda, reconhecer os erros e vai aparecer alguém lá. Não é à toa que as hostes do astral inferior ficam falando: vocês, servos do Cordeiro, vocês roubam as pessoas de nós, vocês desaparecem com os nossos trabalhadores, com os nossos aliados, com os nossos servos. Mas não é isso que acontece. São pessoas que cansaram de fazer o mal, pediram ajuda e eles vão receber a ajuda. E é óbvio que eles vão ser levados a um hospital, eles vão ser levados a algum lugar e uma nova programação encarnatória será preparada para eles. Então, gente, essa é a reflexão de hoje. Essa é a história que eu queria trazer para vocês hoje. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. É isso, a mensagem de hoje, né? Seus pensamentos e sentimentos são o seu maior patrimônio. Cuide deles com responsabilidade. Então é isso. Se você chegou até aqui, eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.